Olá, você, salve, salve, que bom que estamos juntos novamente para aprendermos, para partilhar mais um conteúdo de matemática e hoje nós vamos trabalhar uma área muito bacana, muito legal, que é a parte da matemática financeira, aquela parte que cuida do dinheiro, das finanças. Isso é sempre muito importante, é muito interessante a gente aprender a trabalhar esses conceitos, porque afinal de contas eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, tá certo? Basta acompanhar os jornais, a internet e você vê dados referentes à economia, como ela se comporta, como ela está no momento, quais são os valores referentes às taxas de juros, tá certo? Às prestações, às contas, aos cálculos financeiros, tá bom? E o mais importante é que são sempre conceitos fáceis de se aprender, desde que se tenha um pouquinho de interesse e um pouquinho de curiosidade. Tá bom? Então nós vamos trabalhar juros compostos, tá certo? Vamos trabalhar juros compostos. Já vimos a categoria de juros simples, a modalidade muito mais fácil de se aprender, muito mais tranquila, e juros compostos também o é, apenas que tem alguns elementos um pouco mais diferentes, mas a filosofia é a mesma, tá bom? Chamamos juros compostos também de juros sobre juros, tá certo? E olha só que interessante, acompanha aqui, vamos ver então a primeira definição. Olha só, juros compostos, juros sobre juros. O que são juros compostos? É aquele em que a cada período, a cada tempo, os juros são acumulados ao capital e este montante gera juros para o período seguinte, tá certo? Então, você percebe que então, os juros agora têm uma outra categoria, uma outra configuração, um outro conceito. Muito bem? Então acompanha aqui. Veja que nós temos uma tabela onde nós vamos comparar o comportamento mês a mês, tá certo? Da categoria de juros simples para de juros compostos, partindo de um mesmo valor, tá certo? A uma mesma taxa, tá certo? Tanto numa situação como outra, só que para esta modalidade, os juros simples, olha só como se comporta o dinheiro. Olha só os valores como vão aumentando linearmente. Percebeu? 200, 400, 600, 800, 3.000, 3.200 e vai aumentando de uma forma linear, uma forma constante até. Juros compostos, olha só como é que é o comportamento, partindo do mesmo valor, 2.200, 2.420, 2.662 e por aí segue adiante. Perceba que olha como o valor soma muito diferente no 12º mês. Olha só, de 4.400 nós passamos para 6.276 com 86 centavos. Olha só que diferença, tá certo? O que explica essa diferença neste comportamento? Esse comportamento aqui é diferente, tá certo? Vamos verificar graficamente o que está acontecendo. Perceba que, olha só, esse gráfico ele mostra o exemplo anterior, como é que se comporta essas duas situações. A modalidade simples, tá certo? Que é uma reta, perceba que é uma reta, olha, é uma função linear, nós chamamos de função linear, um comportamento de uma reta, percebeu? E a modalidade composta, que já segue uma curva, olha, já segue uma exponencial. É o nome dessa curva, olha só como vai explodindo e vai cada vez mais aumentando. Então, o valor em função do tempo, olha só que nós temos interessante. Para capitalização simples é uma reta e para capitalização composta é uma função exponencial. Muito bem. Tá certo? Repare que a partir de um determinado ponto essas duas curvas se cruzam, tá certo? E antes desse ponto e depois desse ponto são comportamentos diferentes. Os juros simples são maiores que os compostos, ó, perceba aqui pela reta. Após esse ponto, olha só, os juros compostos passam a ser maiores. Olha só como é que se comporta esta curva até onde ela vai. Percebeu? Então, que modalidade os bancos preferem trabalhar? Olha só, logicamente, olha, depende do período, mas o mais importante é destacar que acima desse período comum, o comportamento dos juros compostos é mais interessante para se aplicar, para se cobrar. Percebeu? Essa é a modalidade mais usada pelos bancos e pelas financeiras. Muito interessante. Então perceba o seguinte, a exemplo do que nós tínhamos os juros simples, também temos uma fórmula para juros compostos. Olha só, uma fórmula um pouco mais complicada, um pouco mais difícil de trabalhar, mas nada que você perceba que ela representa os elementos capital, taxa e tempo. Olha só, capital, taxa, tempo, tá certo? E
outra grandeza que nós temos, que você já conhece do juros simples, que é o montante. O que é o montante? Nada mais é do que a soma do capital mais os juros. Tá certo? Tanto é que esta expressão, esta fórmula é a mais fácil de se trabalhar normalmente. O montante é igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa, entre parênteses, elevado a um período N. Tá bom? Muito bem, muito interessante. Perceba que olha só a importância dessa fórmula. Ela tem que ter dois elementos na mesma unidade, tá certo? Sem o qual não é possível se trabalhar essas contas. Que elementos são esses? Olha só basta verificar. É I, que é a taxa, e N, que é o período, que é o tempo. Percebeu? Se a taxa estiver em mês, o período também tem que ser em mês. Se estiver em anos, o período também tem que ser em anos. Perceba que esta parte aqui, ó, normalmente, olha, os livros dão os valores para se calcular, tá certo? Provas de concurso, provas que exigem contas manuais, normalmente se dá o valor para esta parte aqui, ó, tá certo? Esse segmento nós chamamos de fator de acumulação do capital. Isso para N com valores muito grandes, perceba? Para N com valores muito grandes. Perceba que se você tiver a taxa em dias, por exemplo, e você colocar aqui 180, 185, 190, 195 dias, olha como é que é muito impraticável calcular, tá certo? Então, ou através de tabelas, que esse pedaço é fornecido, ou com o uso de calculadoras. Nós vamos ver isso mais adiante também, tá bom? Então veja só como aplicação, só para deixar um pouco mais clara essa ideia, nós vamos voltar a trabalhar esses conceitos, mas hoje apenas vamos apresentar inicialmente como é que você pode usar essas ideias, uma pequena aplicação. Olha só, um capital de R$4.000 foi aplicado a juros compostos a uma taxa de 10% ao ano durante 3 anos. Calcule os juros produzidos. Muito bem. Lembra que para juros produzidos, quando era na modalidade simples, era muito mais fácil calcular, tá certo? Se você for usar a fórmula dos juros, normalmente para juros compostos, olha só que fórmula muito mais complicada de se trabalhar. Tá certo? Então procedemos sempre trabalhando com a fórmula do montante, que é a mais fácil de memorizar, tá certo? E consequentemente é a mais fácil de se trabalhar também, percebeu? Olha só como é que nós vamos usar ela então, acompanha aqui comigo. Nós temos o valor do capital, R$4.000, tá certo? Temos a taxa, 10% ao ano, olha como é que se representa, tá certo? E temos o período, 3 anos, percebeu? Então nós temos o capital, temos a taxa e temos o período, percebeu? Mas olha só que interessante, 10% ao ano, olha só como nós já escrevemos na forma decimal, na forma unitária, que é sempre mais interessante você proceder dessa forma, percebeu? Olha só que interessante. Você não usa esta forma, você usa esta aqui, olha, que é um numeral decimal, que com certeza é mais interessante você trabalhar, porque quando você substituir os valores, perceba que, olha só, o montante vai ser igual 4.000 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,10, que é a taxa elevado a 3, ou ao cubo. Tudo bem? Como é que nós fazemos essa conta aqui? Fazemos primeiro esse fator, tá certo? Aí nós vamos ter 1,10 elevado ao cubo. Você multiplica 1,10 3 vezes por ele mesmo e multiplica por 4.000. Fazendo essa conta, tá certo? Olha o valor que nós tiramos. 5.324, tá certo? Nós podemos até verificar, olha só. Só vamos usar a calculadora então para a gente poder trabalhar um pouco melhor essas ideias. Vamos ver se é praticável realmente. Olha só, vamos colocar quem? 4.000. Então escrevemos 4.000 vezes, vamos colocar vezes, vamos abrir, vamos colocar um parênteses, tá certo? Vamos colocar um parênteses aqui, percebeu? Vamos colocar um parênteses, vamos escrever 1 mais 0,10, certo? Vamos fechar o parênteses,
e vamos escrever essa função ao cubo. Percebeu? Muito bem. Feito isso, vamos ver que o resultado nós vamos obter. Olha só que interessante, 5.324. 5.324. Notando que este valor aqui é o montante, percebeu? Esse aqui é o valor do montante. Como é que nós calculamos o valor dos juros? Perceba que é o seguinte, montante é igual a capital mais juros. Isso implica que os juros que é produzido por essa operação, como é que vai ser dado? Montante menos o capital. Montante nós acabamos de calcular que é 5.324 e vamos subtrair o capital inicial que é 4.000. Quando você fizer essa conta, olha quem nós vamos tirar, 1.324. Então o juro produzido é de 1.324. O que é importante destacar aqui para você? Veja bem, este fator aqui, olha só, esse fator aqui, se ele tiver um N elevado muito grande, tá certo? Acima de 10, olha só como é impraticável você fazer essa conta. Percebeu? A calculadora ela faz essa conta bacaninha, mas se você tiver apenas lápis de papel para fazer, ela é impraticável. Então normalmente existem tabelas que auxiliam você a calcular esse valor. Esse trecho aqui nós chamamos de fator de acumulação de capital, normalmente é dado por tabelas. Perfeito? Se você não tiver tabelas em mão, use uma calculadora. Tá certo? Muito bem, muito legal. Bom, isso aí era o que a gente tinha que apresentar para você. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Tá certo? Se você tiver a oportunidade, dê uma passada no meu blog, que tem sempre algum conceito, algumas coisas a mais, listas de exercícios que você pode estar praticando e pode estar aprendendo sempre. Tá bom? Muito bem, eu agradeço a sua companhia, a sua atenção e nos vemos numa próxima oportunidade. Ok?